Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as egocêntricas maldições de Souichi, que é um dos mais recentes trabalhos do Junji Ito publicados aqui no Brasil, dessa vez pela editora Pipoca e Nanquim. Já tem uma playlist que está ficando consideravelmente grande com os meus comentários sobre a obra do Junji Ito, eu vou deixar o link para essa playlist lá embaixo. Na verdade, o que nós temos aqui nesse mangá são 10 contos que foram publicados originalmente em uma revista japonesa entre 1991 e 1995. Então é bem perceptível, por exemplo, a mudança no traço do autor quando a gente pega a primeira e a última dessas histórias, dessas narrativas. E essas histórias só foram compiladas em um único volume em 2002 também lá no Japão e chegou agora 20 anos depois aqui no Brasil. Novamente, o Junji Ito usa aquela estrutura de fazer contos que, apesar de independentes, ainda tem algum tipo de conexão entre eles, não só porque os personagens são quase sempre os mesmos, mas também porque, em vários momentos, esses personagens acabam recuperando algumas coisas, mencionando algumas coisas que aconteceram em contos anteriores, e é daí que vem essa continuidade entre os textos, muito embora essa continuidade ela não comprometa que você leia apenas um conto ou outro isoladamente. Outra coisa interessante aqui sobre as egocêntricas maldições de Souichi é que, de início, essas narrativas elas são centradas mais na família do personagem título, ao passo que os últimos contos mostram como esse protagonista passa o seu cotidiano na escola. E assim a gente percebe que, tanto em casa quanto na rua, esse menino ele é bastante deslocado. Mas, enquanto na família ele é compreendido, porque afinal de contas o Souichi ele faz parte de uma família muito zelosa, o que faz a gente pensar como foi que esse menino ficou do jeito que é, diante de uma família tão amorosa assim. E daí, enquanto na família ele tem esse acolhimento um pouco maior, isso nem sempre acontece quando ele está em outros ambientes, como por exemplo a sala de aula. Por isso mesmo, o primeiro conto aqui desse mangá, ele é usado principalmente para apresentar, para ambientar o leitor nesse entorno familiar do protagonista, já que o texto começa traçando todo um preâmbulo sobre os primos do Souichi que moravam em Tóquio, na verdade que moram em Tóquio, e que foram passar ali algumas férias na casa desse primo meio estranho que vive no campo. E existe nisso uma contradição que eu achei muito interessante, porque quando a gente pensa no campo, eu não sei se no caso da literatura japonesa isso também é válido, mas enfim, quando a gente pensa no campo, o que primeiro vem à mente são ideias ligadas à tranquilidade, ao bucolismo dessa vida afastada das grandes cidades, etc, etc, que são heranças que provêm diretamente lá do período da Arcádia, enfim, esse tipo de coisa. Mas, quando a gente pega aqui as egocêntricas maldições de Souichi, definitivamente não é isso que acontece nessa visita dos primos à casa de campo da família, graças principalmente à presença do Souichi, que, para dizer o mínimo, não é lá uma pessoa muito fácil de se lidar, não é uma pessoa de convívio muito harmônico e esse tipo de coisa. Mas enfim, eu vou falar aqui de 5 contos, mas em todos os 10 a estrutura narrativa é praticamente a mesma, ainda que cada conto apresente, evidentemente, uma situação nova a partir da qual essa estrutura se desenvolve, e esse elemento novo em cada conto faz com que a gente pense sempre, afinal de contas, quem é o tal do Souichi aqui. Então, geralmente, o protagonista começa encontrando alguém, e aí ele tem algum tipo de desentendimento com essa pessoa por um motivo mais banal do mundo, e depois desse desentendimento, o protagonista decide amaldiçoar essa pessoa com a qual ele se encontrou,
E isso já nos mostra um dado importante sobre esse personagem, porque apesar de ser ali um guri que mal entrou na adolescência, o Souichi é obcecado por magia negra. Tanto que ele conhece vários encantamentos, várias tradições ligadas a um saber folclórico e muito próprio, muito característico de um ocultismo japonês, digamos. E eu particularmente achei bem legal o modo como esses elementos mais místicos aparecem na narrativa, por exemplo, nos momentos em que o Souichi faz um ritual que consiste em pregar bonecas feitas de palha em árvores no período entre a meia-noite e as 3 da manhã, usando ali uma espécie de coroa de velas na cabeça. E isso dá ao personagem um visual bastante icônico e que complementa um outro detalhe significativo sobre a aparência do Souichi, porque ele vive com pregos na boca com a desculpa de que ele tem ali uma deficiência de ferro no sangue. Só que, evidentemente, que o fato dele viver ali com esses pregos na boca acaba contribuindo para a estranheza dos outros personagens em relação a ele. Só que, ao mesmo tempo em que esses detalhes ligados à magia negra e esse hábito dele de ficar com prego na boca, tudo isso acaba fazendo com que ele tenha ali um ar meio ameaçador em alguns momentos, só que ao mesmo tempo o Souichi fica quase o tempo todo com um olhar meio fleumático, enquanto ele resmunga pelos cantos, enquanto ele fica rindo sozinho da desgraça alheia. Então veja que todo esse visual do personagem e o fato dele lançar maldições acabam sendo os elementos que levam o horror e o sobrenatural aqui a esses contos. Porque afinal de contas, nós estamos falando de um menino mimado que aparentemente gosta e consegue amaldiçoar as pessoas sempre que é contrariado por algum motivo, seja esse o motivo que for, às vezes uma banalidade qualquer. E aí é que vem a grande questão. Porque, veja, de início a gente fica se perguntando, será que tudo aquilo que está acontecendo é de fato fruto dessa maldição lançada pelo Souichi, ou tudo não passa de truque, de coincidência, ou seja lá do que for? Porém, conforme a narrativa avança, o nível de estranheza desses eventos vai aumentando, então essa dúvida sobre a veracidade de tudo se estende do começo ao fim desse mangá. Por outro lado, esses contos eles são muito mais leves do que outros do Junji Ito, até porque nós estamos falando aqui de personagens que são quase todos ou crianças ou adolescentes, e por isso mesmo existe aqui um humor que aparece principalmente quando a gente se dá conta de que o vilão dessa história é um menino mimado que muitas vezes acaba se dando mal por conta das coisas que faz e que na verdade parece querer chamar a atenção mais do que qualquer outra coisa. Então, conforme eu fui lendo, eu fiquei com a impressão de que o Souichi ele parece aqueles meninos que, sei lá, aquele menino que assistiu um filme de terror, colocou uma capa e agora acha que é um bruxo sinistro ou um vampiro sanguinário ou coisa do tipo. Só que até nisso, até nessa aparência dele, existe certa ambiguidade, porque quando a gente está acreditando que tudo não passa de uma bobagem de um garoto, acontece alguma coisa que nos faz duvidar disso. Só que aí, páginas depois, essa dúvida também é posta à prova quando o feitiço se vira contra o feiticeiro, digamos assim. Então veja, essa união entre o humor e o ocultismo, além do fato de nós estarmos aqui falando de personagens adolescentes, me fez lembrar bastante de A Sala de Aula que Derreteu, que é um outro mangá do Junji Ito, que já foi comentado por aqui. Porque, veja, em ambos os casos, o absurdo e o sobrenatural convivem com o cômico. E essa união entre o riso e a suposta maldade do personagem me fez pensar bastante em dois livros que refletem sobre como o riso foi visto, foi interpretado em momentos diferentes na história do pensamento ocidental. Eu estou falando aqui de O Riso e o Risível na História do Pensamento, que é um livro da Verena Alberti,
E estou falando aqui, evidentemente, desse clássico que é História do Riso e do Escárnio, do Georges Menoir. Então veja, tanto aqui no livro da Verena Alberti quanto no livro do Menoir, existem capítulos específicos só para tratar do riso durante a Idade Média. E em ambos os livros nos é dito que, oficialmente, o riso era muito mal visto pela igreja, principalmente durante a Idade Média. Eu estou aqui usando oficialmente entre aspas, porque, como nos lembra lá o Bakhtin, o sujeito medieval, ele tinha ali alguns momentos de fuga dessa seriedade, como por exemplo durante as celebrações ligadas ao carnaval. Então veja, o povo, as parcelas mais pobres da sociedade riam, eles tinham esse hábito de rir. Então veja que esse apego do Souwish a certas crendices populares ligadas ao ocultismo, esse apego dele não me parece totalmente gratuito quando nós pensamos nessa relação entre o riso e as classes populares durante a Idade Média, mesmo porque o Souwish ele fica rindo o tempo todo, como eu já disse antes, da desgraça alheia. Mas vamos lá, segundo aqui esses dois autores que eu mencionei agora há pouco, e evidentemente que eu vou deixar essas referências na descrição desse vídeo, segundo os autores então, o riso ele era mal visto durante a Idade Média, principalmente por conta de uma mentalidade cristã da época. Isso porque, se o Aristóteles conclui que o riso é um dos elementos que nos distinguem dos animais, os filósofos da Idade Média vão um pouco além e dizem que o riso também nos distingue de Deus, porque na verdade o riso é a única faculdade que nos distingue dessa presença divina, já que tanto Deus quanto nós somos dotados da faculdade da razão. Então, o que distingue o homem dos animais é a razão e o riso. E o que distingue o homem de Deus é apenas o riso. E aí você pergunta, mas de onde é que os filósofos medievais, os teólogos medievais, tiraram essa ideia de que Deus não ri? Bom, em primeiro lugar, não há na Bíblia qualquer referência a momentos em que Jesus, por exemplo, teria dado uma boa risada. Isso já é um forte indicativo de que muito provavelmente Deus não gostava dessa história de risadas, né? Em segundo lugar, o riso está muito ligado a algo que a gente não espera. Pense aí, por exemplo, no fim de uma piada. Sempre a piada ela está indo numa direção e de repente no fim tem uma reviravolta inesperada. Só que aí tem uma coisa. Se Deus é onisciente, então ele não pode rir de nada, porque nada é inesperado para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então ele não poderia rir por conta disso. Outra coisa, o riso, segundo os autores aqui, ele pode dizer respeito a algo que é incompleto, algo que é imperfeito, algo que é corrompido. E é daí que vem, por exemplo, aquelas piadas um pouco mais maliciosas, né? Só que Deus, ele é perfeito, ele é completo e ele é incorruptível. Então ele não pode rir. Isso para não falar daquela velha ideia de que o riso deforma o rosto, deixando a pessoa com feições meio demoníacas. Então, rir não era uma coisa lá muito bem vista na Idade Média também, por conta dessa transformação na face da pessoa que estava rindo. Outro ponto levantado aqui pelos autores sobre o modo como o riso era visto na Idade Média diz respeito à ideia de que o riso se opõe à humildade, porque o riso ele é expansivo e a sociedade medieval tinha que manter a compostura, tinha que manter a seriedade, até porque a nossa condição é marcada pelo pecado original que nos afastou de Deus. Então a gente não tem motivo para ficar rindo se nós levamos conosco essa marca do pecado. Além disso,
Jesus disse que ia voltar em algum momento do futuro. Esse momento pode ser amanhã. E aí nós estamos aqui às portas do Apocalipse e você ficar rindo aí. Então veja que são ideias que acabam colocando o riso numa esfera do negativo. E além disso, se a gente for parar para pensar, nem Adão e nem Eva riram enquanto estiveram lá no Jardim do Éden, pensando nesse período anterior ao pecado original. Né? Eles não riam sequer de satisfação, porque veja, nada faltava a eles. Tudo era tão perfeito no Jardim do Éden que eles não tinham carência nenhuma a ser satisfeita. E por isso mesmo, eles não tinham o porquê rir, nem mesmo de satisfação. E aí, outra coisa interessante que o Jorge Menoir diz aqui nesse História do Riso e do Escárnio, que veja, é um livro bem grandinho, mas eu acho que vale a pena você ler. Mas enfim, em dado momento aqui desse livro, o Jorge Menoir diz que não existe feitiçaria que não seja fonte do cômico. E para explicar essa colocação, ele recorre lá ao martelo das feiticeiras, porque, segundo o autor, o mundo visto pelos autores lá do Martelo das Feiticeiras é um mundo grotesco na medida em que tudo nesse mundo é ilusório, já que o diabo estava sempre tentando enganar as pessoas. Com isso, as descrições das artes demoníacas são tão exageradas que, sob o ponto de vista contemporâneo, segundo o Menoir, tudo acaba ficando involuntariamente cômico. E ele chega, inclusive, a dar alguns exemplos disso. Né? Mas o ponto a que eu quero chegar é o seguinte. Por essa proximidade com o mal, ou pelo menos com um polo negativo do pensamento e do comportamento humanos, as únicas pessoas que podiam rir durante a Idade Média eram aquelas ligadas à bruxaria de alguma forma. E aqui eu volto para as egocêntricas maldições de Souwish, porque é exatamente isso que nós temos aqui. Um sujeito que se leva tão a sério que acaba se tornando involuntariamente cômico e que, na maioria das vezes, é o único que ri das circunstâncias. E quando ele vê que alguma pessoa está rindo dele, o Souwish decide se vingar amaldiçoando essa pessoa. Então veja que neste mangá aqui, o riso ele é vetado para todas as pessoas, a não ser para o próprio Souwish. Mas aí, antes de falar de alguns contos específicos, como eu já disse, eu vou falar aqui brevemente de 5 desses contos, tem algo mais geral que eu gostaria de mencionar aqui e que aparece em quase todos os contos. A grande vítima do Souwish é a prima dele, aquela que mora em Tóquio e foi fazer uma visita durante as férias. Porque veja, por algum motivo, o Souwish decide pegar essa coitada para Cristo e apronta o diabo com ela. Só que o problema é que todo mundo pensa que tudo não passa de implicância, de impressão dessa prima. E a própria menina ela fica mesmo o tempo todo na dúvida sobre a veracidade dessas maldições, e inclusive ela chega a se questionar o porquê de tudo aquilo, porquê ela está sendo tão perseguida assim por esse garoto. Eu tive que parar aqui brevemente a gravação, espero que o vídeo não tenha saído muito do enquadramento anterior, mas o que eu estava prestes a dizer aqui é o seguinte, essa implicância do Souwish sem motivo nenhum com a prima é mais um dos elementos que reforçam o quão chato esse protagonista consegue ser. E veja, essa chatice dele, ela não é algo que vem por acaso, ela é proposital. O personagem ele foi pensado desse modo. Né? E ele é tão chato que em vários momentos eu fiquei pensando que eu fiquei torcendo para que alguma coisa de ruim acontecesse com ele, e de fato, vez ou outra, alguma coisa acaba acontecendo com esse rapaz mesmo. Mas veja bem, eu estou dizendo isso para que você perceba que nós estamos falando aqui de um sujeito que consegue despertar o tempo todo o pior que existe em todo mundo, inclusive no leitor, porque, veja, nós estamos torcendo para que uma coisa ruim aconteça com a criança,
né? É sempre bom manter isso em vista. Tanto que em um dos contos, o Sowish ele começa a lançar maldições em nome de outras pessoas, como se ele soubesse que, no fundo, todo mundo é tão ruim e tão perverso quanto ele. Então, por exemplo, tem um conto aqui em que ele vê que dois amigos pararam de se falar e por isso ele julga que esses amigos brigaram. E por isso mesmo, o Sowish toma as dores de um desses amigos e decide jogar uma maldição no outro. Mas, na verdade, ninguém tinha brigado, esses dois amigos só tinham parado de conversar ali por um motivo qualquer. E ninguém, muito menos, tinha pedido a ajuda do Sowish para fazer coisa alguma. E isso só reforça a ideia de que talvez esse protagonista só queira chamar a atenção e ser incluído nas coisas, né? Mas enfim, posto então essa pequena introdução que já tomou quase todo o vídeo, vamos finalmente aos 5 contos que eu escolhi para poder falar aqui para vocês. E eu vou falar um pouquinho, vou começar falando um pouquinho sobre o terceiro conto aqui do livro, que se intitula O Divertido Diário de Sowish. E aí, antes de eu falar desse conto, eu preciso fazer aqui um pequeno preâmbulo. Na primeira visita que aquela prima fez ao Sowish, ela deu um tapa nele e com isso o Sowish acabou se machucando com os pregos que ele sempre levava na boca. Agora, nesse terceiro conto, essa prima voltou e o Sowish já recebe lançando algumas maldições que na verdade não passam de coincidências ou não, né? Só que o problema é que ao ir se desculpar pelos incidentes da visita anterior, essa prima entra no quarto do Sowish e vê que ele tem ali um gosto bem peculiar para decoração, para dizer o mínimo. Mas o fato é que enquanto está ali no quarto do guri, essa prima acaba se deparando com o diário do Sowish e por isso, por ela ler ali o que está escrito naquele diário, ela recebe uma nova maldição por ter invadido a privacidade dele. E essa maldição tem a ver com o mosquito e com o crescimento de tentáculos na coitada da prima, mas aí eu não vou poder entrar em maiores detalhes. Mas enfim, outro conto bastante interessante aqui é o conto que vem logo na sequência e que se chama A Visita Pedagógica de Sowish. É a partir dessa história que a vida escolar do protagonista começa a aparecer com mais frequência. Isso porque um professor decide ir pessoalmente à casa desse menino para tentar descobrir o porquê desse comportamento dele. O problema é que, se de início o Sowish é bastante resistente à presença desse professor, logo ele começa a ficar cada vez mais próximo do coitado, e quanto maior essa proximidade, mais abatido o professor vai ficando, e tudo aparentemente tem a ver com algo muito parecido com aqueles bonecos de voodoo. Então esse é um conto que mostra que talvez o Sowish realmente saiba lançar maldições, ou realmente saiba manipular algo oculto, né, e não apenas se restringe ali ao campo das brincadeiras. Enfim, então esse é um conto bastante interessante, assim como o sexto conto aqui do livro, que se intitula O Aniversário de Sowish. Nesse conto a gente fica sabendo que o Sowish herdou esse comportamento tão estranho da avó dele, que era uma senhora muito desagradável e que acreditava que conseguia fazer profecias, mesmo que essas profecias nunca se concretizassem, nunca se realizassem. Pois bem, acontece que quando a mãe do Sowish estava grávida, essa tal avó disse que ela teria gêmeos, o que na verdade não acontece. O problema é que, depois que o Sowish nasceu, essa senhora passou a agir como se ele de fato tivesse um irmão gêmeo. Então, por exemplo, tem uma foto de família ali que mostra essa senhora do lado do Sowish e com o braço como se ela estivesse carregando uma outra criança, né? Então, enfim, a gente já percebe que tem algo esquisito com essa avó. Só que o problema é que com o tempo o próprio Sowish passou a agir como se ele tivesse um irmão, até que um dia essa tal avó foi dar um passeio com esse suposto irmão
e nunca mais apareceu, ou pelo menos nunca mais apareceu até o aniversário presente do Souichi, quando a avó supostamente volta para fazer ali uma surpresa para aquela prima que o Souichi tanto persegue. Então gostei bastante desse conto também, porque é um conto que nos revela um pouco das raízes desse comportamento sui generis do rapaz. Mas enfim, outro conto do qual gostei bastante é um conto chamado A Parede Quádrupla. Veja bem, o Souichi, ele tem um irmão mais velho, que não tem nada a ver com aquele gêmeo. Mas enfim, o Souichi então ele tem um irmão mais velho, e esse irmão ele está ali em período de provas finais, então ele tem que ficar estudando muito, etc e tal. Só que ele não consegue fazer isso porque o Souichi vive aprontando, vive atrapalhando as pessoas, enfim, de modo que o pai desses garotos decide contratar um marceneiro para fazer algumas reformas no quarto desse irmão mais velho. Porém, quando esse marceneiro chega para fazer a tal reforma, algumas coisas estranhas começam a acontecer, principalmente depois que o próprio Souichi se oferece para ajudar na tal reforma, e isso está diretamente relacionado ao título do conto, que, como eu disse antes, é A Parede Quádrupla. Mas o melhor conto do livro, na minha opinião, é o que vem logo na sequência e que se intitula O Caixão. Nele, o avô do Souichi, um belo dia, decidiu construir o próprio caixão. Ele começou a sentir ali que o tempo dele estava prestes a se acabar, e de fato, pouco tempo depois ele acaba falecendo. Mas enquanto ele ainda tinha alguma força, ele pensou que seria muito honroso para ele ir embora num caixão que ele próprio tenha feito, né? Então esse senhor começa ali a trabalhar para construir o próprio caixão. E uma vez que o Souichi é obcecado por ocultismo e etc., ele pede a esse avô para que ele faça um caixão para ele também. O problema é que o avô sabe fazer caixões no estilo japonês, e o Souichi queria um caixão ocidental, como o caixão do Drácula, por exemplo. E por isso, para punir esse avô, o Souichi lança uma maldição sobre ele. Porém, dias depois, então, como eu já disse antes, esse avô morre, aparentemente essa morte não tem nada a ver com a maldição do Souichi, e o Souichi, surpreendendo todas as pessoas, ele fica muito triste. Mas aí, conforme a narrativa avança, a gente percebe que ele está triste não pela morte do avô, mas sim porque agora ele não poderia ter o seu caixão personalizado. Mas o fato é que é depois dessa morte do avô que os efeitos da tal maldição lançada pelo Souichi começam de fato a aparecer, e daí eu não vou poder aqui explicar que efeitos são esses, mas esse nono conto foi definitivamente o meu favorito aqui deste mangá. E tem também um outro conto aqui no qual aparece aquela modelo fotográfica horrível que está em um dos contos de Calafrios, né? Inclusive eu já fiz um vídeo também sobre Calafrios, o link vai estar naquela mesma playlist. Mas aí, enfim, para saber em qual conto essa modelo aparece aqui nas Egocêntricas Maldições de Souichi, aí você vai ter que ler o mangá. Mas enfim, de modo geral, eu gostei bastante dessa experiência de leitura, porque, afinal de contas, nós temos aqui um Junji Ito que, por mais que se mantenha com um pé no horror, também acaba colocando um outro pé na comédia, e eu achei essa aproximação muito interessante por conta do modo como ela acontece aqui nesse mangá. Entretanto, não é um mangá que eu indico para pessoas que não conhecem outras coisas do Junji Ito, porque senão você pode ter a impressão de que ele só faz histórias desse jeito, e aí se você for ler outras coisas, você vai ver que a discrepância é muito grande. Então talvez seja interessante você começar por outros livros, e aí depois finalmente chegar aqui a As Egocêntricas Maldições de Souichi. Enfim, então é isso. Eu acho que muito em breve eu volto para falar de outro texto do Junji Ito, porque agora nós estamos aí nessa onda de publicações desse autor, né? E eu particularmente estou adorando essa onda de publicações. Como eu disse antes, eu vou deixar lá embaixo o link para a playlist sobre os meus comentários sobre outras obras do Junji Ito. Deixarei também as referências certinhas aqui a esses livros sobre a história do riso que eu mencionei ao longo dessa minha fala. E vou deixar, por fim,
o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, você pode fazer isso clicando no link e consultando os planos de apoio e também as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem com este meu trabalho. E para você aí que quer contribuir comigo, mas não pode fazer isso financeiramente, você pode mostrar para o algoritmo do YouTube que esse meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então, curta o vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que gosta de Junji Ito, comente aí embaixo qual é a sua opinião sobre esse autor, faça um comentário no comentário de alguém, vamos aí fomentar essa discussão no espaço de comentários. Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.